Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema interessante, como todos os temas do Vida Inteligente, são temas diferentes, né? São temas dirigidos a pessoas que buscam o seu crescimento interior, que buscam o verdadeiro conhecimento, digamos assim. Bom, mas a liberdade de busca é de cada um, então não tem problema nenhum as pessoas que preferem outras coisas. Então, hoje eu trago, mais uma vez, aqui o professor Alberto Blum, que muito tem ilustrado as nossas conversas. Nós vamos falar sobre o apócrifo gnóstico de Tiago. Estou curioso aqui, apócrifo gnóstico de Tiago. Alberto, como é que você está? Tudo bem? Bem, e você? Tudo tranquilo? Eu estou bem. São coisas que realmente não se fala, né? Não se conversa. Como eu disse agora há pouco, as pessoas têm livre-arbítrio de gostar do que quiser, de pesquisar o que quiser, de estudar o que quiser, mas realmente são algumas coisas na nossa vida serviriam como uma base mais sólida, né? Mas vamos tocar. Eu espero que esse seja um assunto realmente. Trazer o apócrifo de Tiago para nós aqui vai ser importante. Então, fica com a palavra, você começa por onde você quiser, com as explicações, se achar convenientes para a gente começar a conversa. Tá, ok. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O que eu pretendo fazer no início, primeiro é tomar uma aguinha aqui. Isso é bom. Garganta, para variar, não anda boa. Desculpa. Então, primeiro eu terei que fazer uma breve introdução e aí eu me dirijo ao texto em si. Porque a palavra apócrifo, até o começo do século XX, estava muito mal entendido. Porque desde as Inquisições, desde lá do tempo da chamada patriologia, aquele pensamento dos padres da Igreja Católica Romana, que era mais romana do que cristã, até no nome, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Verdade. Houve uma visão deles em relação aos primordiais e antigos gnósticos. E ficou uma visão negativa, como que qualquer coisa dos gnósticos, qualquer texto chamado apócrifo, era falso, era espúrio, não era verdadeiro, não era autêntico. E assim isso ficou desde o século II em diante, até a Idade Média, e aí o tempo passou. Mas ao final do século XVIII, duas grandes descobertas desses textos antigos foram feitos no Egito, mas os textos, os codex, como são chamados, foram descobertos no Alto Egito e levados para a Inglaterra e a Escócia. E ficaram guardados em bibliotecas até o século XIX. Então, somente na segunda metade do século XIX, aí somada com pequenas descobertas a mais, que começaram a reexaminar esses materiais. E começaram a ver que essas duas descobertas, uma se chama Codex Askew, que é o nome do homem, e o outro é Codex e Codes, uma coleção de textos. O Codex Bruce, que era um viajante escocês chamado James Bruce, que andou pelo Egito e comprou um material muito importante, levou para a Escócia, depois ele emprestou para estudiosos e depois até doou para uma biblioteca da Inglaterra. Bom, o que isso significa? Então, só no século XIX, os estudos, a teologia, a história, os investigadores, a questão religiosa, filosófica, começou a revisar quem eram, então, esses antigos gnósticos. Se eles tinham coisas boas ou coisas ruins, o que tinha, se tinha filosofia, se não tinha. E aí, eles foram identificados no passado com uma outra palavra negativa, com a tal da palavra heresia. Sim. E aí qualquer coisa, heresia, o gnosticismo é heresia, é falsificação, não é verdadeiro. E assim ficou. Eu fui professor por muitos anos de História da Filosofia Antiga, que trabalha com a patrística, com o próprio gnosticismo, aquele período do começo do cristianismo. E aí eu noto que os livros de História da Filosofia antigos, da filosofia antiga, os livros antigos que eu digo do começo do século XX, ainda têm esse ranço. Porém, no século XX, na segunda metade do século XX, houve uma grande mudança.
Bom, então agora vamos entender. Aqueles 2 codex foram publicados, um em 1892, mas pouca gente tomou contato no primeiro momento, e o segundo, que foi batizado com o nome Pistis Sophia, que é o nome de um tratado cristão gnóstico muito importante, ele foi publicado no começo do século XX. E aí começaram a surgir estudos aos poucos. Então, a primeira coisa é a gente entender que o gnosticismo era uma corrente de pensamento com influências gregas, o pensamento grego, a filosofia grega, Platão, influências do Egito, o hermetismo, aqueles tratados bem antigos do Egito, com influências babilônicas, caldaicas, do pensamento da antiga Caldeia, que chega na Galileia. Então, o gnosticismo ele é uma soma de influências religiosas, filosóficas, mitológicas, mas eu diria que tem muita presença do pensamento filosófico grego, um pouco do Egito, e também da influência judaica, a tradição dos profetas, a tradição dos antigos nazarenos, porque isso é uma coisa importante. Os antigos nazarenos são anteriores a Jesus. Os nazarenos, que depois vão se relacionar com o começo dos essênios, os famosos essênios, a comunidade dos essênios, aonde, veja que eu estou preparando o caminho para chegar no Tiago. Então, nos essênios, aonde o mestre fundador, que é chamado o mestre da retidão dos essênios, isso lá pelo ano 110, 100 AC, 110, 100 AC, foi criada a comunidade dos antigos essênios, que somente agora no século XX o material foi descoberto, a famosa biblioteca dos manuscritos do Mar Morto, Qumran, lá nas beiras do Mar Morto, mais de 840 textos, alguns inteiros, alguns pelas metades, outros mais fragmentos, mas uma biblioteca muito importante. Esse local foi aonde viveu João Batista. E com João Batista, antes de Jesus, voltando do Egito, Jesus viveu um bom tempo no Egito, no Alto Egito, em Alexandria. Quando criança, José levou Jesus para o Egito, houve uma viagem de Jesus, Maria, José, pelo Alto Egito. Eu visitei no Cairo a igreja cópita, sim, egípcia, e lá numa cripta, lá num cantinho dela, tinha um quadro na parede, um pequeno quadro, que mostrava as viagens de Jesus pelo Egito, que é conhecido, quem estuda bastante sabe disso. Primeiro levado por José e, posteriormente, ele foi sozinho. E viveu, inclusive, um tempo em Alexandria. Então, Jesus viveu no Egito? Sim, viveu no Egito. Visitou os mistérios do Egito, andou pelo Alto Egito e viveu um bom tempo em Alexandria. Agora, voltando para os essênios. Então, os essênios que surgiram no Mar Morto, eles criaram depois um tipo de uma filial em Alexandria, no Egito. Lá no Mar Morto são chamados de essênios, no Egito foram chamados dos terapeutas. Os terapeutas de Alexandria estavam vinculados aos essênios. Os essênios, depois do mestre Retidão, teve como líder João Batista, Yohanan ben Zakkai, o filho de Zacarias. Zacarias, ben, filho, o filho de Zacarias, e o nome simbólico dele é Yohanan. Esse João, na verdade, é um nome de uma tradição que vinha do século IV AC. Todos eles levam o nome de João. E um dos discípulos de João Batista foi o cristão, posteriormente cristão João. O João do quarto evangelho tem esse nome simbólico porque o nome dele é Lázaro. Lázaro, que depois da iniciação, 3 dias e 3 noites recolhidos em uma tumba, passando por um processo iniciático, o Lázaro redesperta como João. Então, esse João do quarto evangelho convivia com João Batista, e Tiago também, Tomé também, Simão, não o Pedro, mas o Simão o Mago, o Simão discípulo de João Batista também. Então, Tiago fez parte do grupo dos essênios, conviveu com João Batista. E aí, esse processo vai gerar, a partir dos nazarenos, a partir dos essênios, a partir da tradição dos profetas, e a partir do ano 200, assim, surgiram os apocalipses. Vários apocalipses na tradição judaica, não só o de Daniel, não só os tratados de Enoque,
Mas tem Apocalipse de Abraão, Apocalipse dos sábios da antiguidade, Apocalipse de Noé, Apocalipse de Adão. Eles botavam uns nomes diferentes e não aparecia o autor. Então, nesse ambiente dos apocalipses, dos nazarenos, dos essênios, vai surgir um gnosticismo a partir da palavra gnosis. A palavra gnosis, com I, e não gnose, como se usa em português, a palavra gnosis é uma palavra grega. Sim. E ela não significa conhecimento, como está no Aurélio, ou vários dicionários em português. Não tem nada a ver com conhecimento, é muito além de conhecimento. A palavra conhecimento em grego é episteme, tanto que da epistemologia, teoria do conhecimento. Na filosofia, teoria do conhecimento é a própria epistemologia. A palavra gnosis em grego é um conhecimento superior, avançado, que transcende o conhecimento. É compreensão. Compreensão intuitiva, clara percepção, discernimento profundo. É uma intuição que revela no campo da intuição e a pessoa assimila, quase como num apocalipse, quase como se fosse uma revelação, uma epifania, um desvelamento. Ele intui uma ideia, percebe alguma coisa. Então, os gnósticos eram filósofos buscadores da realidade, da verdade, de aletheia, a verdade, como se usava lá no mundo grego. Só que houve vários grupos em Alexandria, grupos na Galileia, grupos pelas ilhas do Mediterrâneo. Eles se espalharam por regiões diferentes, mas no primeiro momento nós vamos ter um gnosticismo, isto é, uma corrente de pensamento filosófico, mitológico, religioso, um pouco assim, uma simbiose de influências que vai do hermetismo à caldeia, do pensamento grego ao pensamento hebraico, tudo isso antes do cristianismo. Então, aí nós vamos ter o gnosticismo judaico, que foi chamado também de setiano, Set, terceiro filho de Adão, simbolicamente falando, a tradição setiana. E isso surge no ambiente dos essênios, inclusive, os primeiros tratados do gnosticismo. Aí depois, ainda no mundo dos essênios, João Batista, João, Mateus, que é chamado de Matias, o nome dele é Matias e não Mateus, Tiago. Jesus volta do Egito, isso até está voltando do deserto. O deserto, na verdade, é para esconder a palavra Egito. Voltando de um bom tempo no Egito, Jesus se dirige para o Mar Morto, região de Qumran, e vai ao encontro de João Batista, que lá no Mar Morto batizava. O batismo era uma cerimônia iniciática dos essênios, era a recepção do candidato, do postulante, quando ingressava. E certamente não era naquele sol escaldante do Mar Morto. Era dentro da comunidade, na sombra. E tinha, hoje em dia, a partir da descoberta, estão lá as ruínas, no alto de uma montanha, depois tem as cavernas, tem aqueles vales cheios de caverna perto do Mar Morto. Mas tem, lá no alto tem umas antigas ruínas, que são mais antigas que o século I AC, onde os essênios construíram a sua comunidade. E lá eles conseguiram levar água, canalizavam água, tinha reservatórios de água, e tinha um ambiente onde também a água corria, um ambiente das reuniões deles. Bom, com esse pequeno introito, então, agora eu vou aos poucos em direção ao Tiago. Porque como nem todo mundo estuda, eu estudo isso desde 1982, 83, então já vai lá 40 anos. 40 anos de estudos intensos, uma bibliografia grande, uma biblioteca boa. E os meus estudos começaram meio assim, aos poucos. Comecei pelo Mar Morto, os essênios, depois eu fui descobrindo a relação do gnosticismo. E depois, mais tarde, um amigo espiritual, num sonho, me indicou alguns livros que eu deveria estudar. Eu obtive a maioria desses livros, e um deles é este aqui, ó. Opa! Um pouquinho grosso. Qual é o tema? Qual é o nome? Fragmentos de uma Fé Esquecida. Olha! E os fragmentos são assim, ó. Esse é um livro em inglês que era do George Mead. Ele é o autor. E esse livro foi doado para um amigo dele inglês, que passou para uma terceira pessoa,
que passou para um brasileiro antigo, já falecido, e é algo que chegou a mim. Esse livro é de 1900, antes da descoberta dos textos gnósticos no Egito. Fragmentos de uma fé esquecida. A fé esquecida é o gnosticismo, é a gnosis cristã, que esse livro aborda. Então, esse livro, mais a questão dos essênios, aí eu comecei a investigar a questão do gnosticismo. Eu sabia, pela história da filosofia, que a versão tradicional era muito crítica em relação a eles. Então, eu tentei entender quem eles eram, quem são esses pensadores. Aí nós temos o famoso Simão o Mago como um grande gnóstico. Mas Jesus era o guru do Simão o Mago. Jesus conviveu com Tiago, com Simão o Mago, com Tomé, com Filipe, com Madalena. Então, se o Simão o Mago, se o Tiago, por escrever um livro gnóstico, é herético, o mestre deles também seria. Com certeza. Aí, então, eu tentei entender também, além de entender o que é que gnose, então gnose eu já disse, uma tentativa de compreensão intuitiva da verdade, da realidade. Quem tenta fazer isso, quem busca compreender a verdade, alcançar a aletheia, são os gnósticos. Então, um gnóstico pode viver em qualquer período da humanidade, inclusive no século XX e XXI, alguém que tenta compreender a realidade e a verdade. Ok. E a partir desses gnósticos surgiram pequenos grupos, ou em Alexandria, ou na Galileia, ou em outras regiões. Então, gerou o gnosticismo judaico, cristão, e posteriormente nós também vamos ter o gnosticismo no mundo islâmico, que é uma coisa pouco trabalhada, mas existe material sobre isso. A palavra gnosis grega, ela existe no mundo islâmico, traduzida, é lógico, e se chama marifa. Então, na tradição sufi, tem os sufis tradicionais, tem o sufismo sunita, mas tem um sufismo místico, tem um sufismo esotérico e tem um sufismo que trabalha com essa palavra chamada marifa. Marifa significa gnosis. Por exemplo, Ibn Arabi, grande pensador lá da antiguidade da Espanha, que depois viajou para o Oriente Médio, né, quase na Idade Média. Ibn Arabi é um grande gnóstico do mundo islâmico, trabalha com o termo gnose, inclusive, ensina tudo isso. Então, o gnosticismo, ele circulou pelo ambiente judaico, há um gnosticismo cristão, que é o nosso tema agora, mas também haverá, posteriormente na história, um gnosticismo no mundo islâmico. Ok. Agora, por que, então, que a tradição romana, a Igreja Católica, na origem, depois as outras, vão entrar em conflito com os gnósticos, vão falar mal do gnosticismo, vão atacar o pensamento deles? Porque eles são anteriores. Os gnósticos, inclusive os chamados gnósticos cristãos, são anteriores ao cristianismo como igreja, como organização. Jesus é anterior, os primeiros discípulos são anteriores. Os manuscritos do Mar Morto, os estudos do gnosticismo, os manuscritos do Mar Morto, quando bem estudado, e é um assunto que eu trabalho, como eu disse, há 40 anos, eles vão nos mostrar que João Batista viveu no século I AC, que o mestre da retidão estava vivo no ano 70 AC, 100 AC, 90 AC, 75 AC. João Batista é o continuador do grupo, líder do grupo. Mas não só por isso. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que foi feita a partir da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, inclusive, o editor central da Bíblia de Jerusalém era um dos escavadores, ele era arqueólogo católico escavando na região do Mar Morto, que descobriu muita coisa importante. E eles resolveram fazer uma Bíblia nova, porque aquela antiga não dava mais. Lá, na introdução, é dita que Jesus viveu um pouco antes do chamado ano 1, que Herodes o Grande morreu no ano 4 AC. Quem morre no ano 4 AC não pode morrer no ano 33 DC. Então, historicamente, e na introdução da própria Bíblia, afirma Herodes o Grande, e é esse aqui, que é do tempo de Jesus. Teve um outro Herodes posterior, mas é Herodes o Grande, historicamente falando. E ele morreu no ano 4 AC. E antes do Herodes o Grande, há outra, uma tradição. Não vou entrar em detalhe, porque a coisa é muito complicada, muito complexa, e aqui não é necessário isso hoje. Mas é um assunto super importante, um dia eu vou escrever um livro sobre isso, mostrando que o verdadeiro Jeshu ben Pandera,
Jeschu, depois latinizado como Jesus, Ben Pandera, Pandera, que é um nome da tradição egípcia. Ele viveu em Alexandria, ele viveu no Egito, ele circulou nessa região, ele teve contato com pensadores do século I a.C., com filosofias que existiam em Alexandria, o estoicismo, o platonismo médio, a tradição platônica antiga. Jesus teve contato com tudo isso. E não é por acaso que no gnosticismo cristão tem muitos termos gregos. Pistis, Sofia, é o nome de um tratado. Pistis é a fé, Sofia, a sabedoria. O nome do tratado são duas palavras gregas. Nos outros apócrifos cristãos, como o do João, por exemplo, tem palavras gregas, porque o pensamento grego filosófico influenciou o pensamento do gnosticismo cristão. Bom, então, gnose é uma compreensão intuitiva. Gnósticos são os buscadores da realidade e da compreensão. Gnosticismo são grupos de movimentos que foram muito perseguidos, muito atacados, massacrados, mortos, e desapareceu como movimento no século III. No século III. Então, vejam bem, eu agora não estou me referindo a século XX ou a século XXI. Na internet a gente acha igreja gnóstica, sacerdote gnóstico, grupo gnóstico, Samael não sei de quem, uma loucuragem. Conheço tudo e ignoro tudo, porque nada disso tem a ver com aquilo que eu estou falando. O antigo gnosticismo cristão, os textos antigos é uma outra coisa. Não tem bispo, não tem padre, era independente, e aí que houve o problema. As igrejas não gostaram da independência deles. A palavra heresia significa escolher. Os heréticos são aqueles... Eu estou usando aqui, decor, o Manual da Inquisição de Torquemada, o famoso inquisidor espanhol, o Manual da Inquisição. Eles escreveram um texto para identificar quem eram os heréticos, quem eram os gnósticos. E lá é dito, um gnóstico é aquele que tem a petulância de pensar por si próprio e de fazer escolhas no que acredita. Isso é um gnóstico. Aquele que tem a petulância de pensar por si próprio, decidir livremente o que gosta, o que não gosta, o que vai acreditar, o que não vai acreditar. Portanto, o termo heresia tem esse sentido de escolher, decidir. O gnosticismo antigo não era um movimento religioso na origem em si. Ele tinha um conteúdo religioso também, mas era muito mais um grupo de pensadores, seja judeus, seja cristãos, seja islâmicos posteriormente. Então, o gnosticismo envolvia gnósticos. Gnóstico é aquele que busca por conta própria, usando o discernimento, a sua mente, a luz interior, a sua consciência, o que é verdadeiro, o que não é, o que é mais adequado, o que não é. Você fala tanto hoje em dia, até da política, malditamente, é citada a famosa passagem: buscai a verdade vos libertará. Então, temos que buscar a verdade histórica, a verdade sobre o gnosticismo, a verdade sobre o verdadeiro Jesus, a verdade sobre os primeiros discípulos. Tiago é um deles. Então, Tiago convive com o João do quarto evangelho, convive com o Tomé, que também tem o seu evangelho gnóstico, convive com Mateus Matias, convive com Madalena. Tiago é filho de quem? De José. Nós temos dois Tiagos fundamentais, Tiago maior e Tiago menor. Eu estou falando do chamado Tiago maior, o filho de José, Josafá, ou Jeoshua. Na Cabalá judaica, ele é Jeoshua, tutor de Cabalá, para o seu sobrinho neto, Jesus. José, Josafá, Jeoshua, tutorou, ensinou, recebeu a mãe dele na sua casa e foi tutor filosófico, hebraico filosófico, de Jeshu, ou Jesus. Bom, então é esse ambiente aonde está José. José tinha 6 filhos, isso até na Bíblia é referido. Lá na patrística também é dito. Quem são os 6 filhos? José de Arimateia, Tiago, Salomé, que aparece em textos gnósticos, que aparece em textos até católicos, do próprio Evangelho de Tomé, que é um outro texto, aparece a Salomé junto com José, quando Maria
recebe a luz e nasce Jesus. Então, José de Arimateia, Tiago, Salomé, depois tem um irmão menor, mais jovem, que também é chamado, às vezes de Cananita, às vezes tem outro nome, e duas irmãs. Além da Salomé, tem uma outra Maria. Nós temos a Maria Mãe, a Maria Madalena e a Maria Irmã de Tiago. Portanto, 3 Marias, as estrelas lá do céu. Então, o Tiago maior é o discípulo que viveu diretamente com Jesus. O chamado Tiago menor é irmão de João, de Marta e da Madalena. É o irmão mais novo do João, do quarto evangelho, da famosa Madalena, da Marta, e ele era um menininho, pequenininho, no tempo que Jesus estava começando a trabalhar e no tempo que José, pai de Tiago e de José de Arimateia, vivia. Então, o Tiago maior foi o grande apóstolo, o grande discípulo de Jesus e o autor do apócrifo, que leva o nome dele. O segundo Tiago, ele é bem posterior. Isso dá uma confusão. Então, o Tiago, na Bíblia, ele é referido por uma pequena epístola. Não é bem uma carta, mas é um pequeno texto. E é um texto muito curioso e interessante, porque ele não foi muito alterado, ele não recebeu acréscimos. A gente sabe, quem estuda, a gente que eu digo quem estuda sabe que a Bíblia canônica ela foi organizada no século II. Ela foi definida a partir de várias confusões na segunda metade do século II. Houve momento que as cartas de Paulo não faziam parte da Bíblia. Houve momentos que que a epístola de Tiago não fez parte da Bíblia. Depois houve uma reunião geral. Então, no Novo Testamento, nós temos um texto de um teor bem hebraico, bem judaico, falando da Torá, falando da filosofia, do estoicismo, inclusive. Isso no meu livro recente, que eu lancei um mês passado, fala a influência do estoicismo no Tiago e na epístola. Então, nós temos uma pequena chamada epístola e só se conhecia isso. Porém, agora vou indo mais em direção ao texto. Em 1945, houve uma grande descoberta no Egito. O Egito até hoje, recentemente eu vi notícia de nova descoberta de textos. De quando em quando, escavando lá naquelas areias, clima seco, muita areia e tal, encontraram em 1945, no Alto Egito, no meio indo para o Alto Egito, quando o rio Nilo faz uma certa curva, que tem uma cidade chamada Nag Hammadi, bem na curva do rio Nilo. Se a gente olhar o mapa, no meio do Nilo, no meio da parte do Egito, quando o Nilo faz uma certa curva, lá tem uma cidade chamada Nag Hammadi. E a poucos quilômetros dessa cidade, na antiguidade, foi feito um grande mosteiro do São Pacômio, monges do deserto. Evagrio, Pacômio, Antão, tem vários personagens que são do começo do século III e século IV. Eles saíram de Alexandria, eles eram terapeutas, da comunidade terapeutas que, devido às invasões de Alexandria, fugiram para o Alto Egito, para o meio do Egito, e criaram pequenos núcleos. Um famoso é esse, Pacômio. E na biblioteca do mosteiro, esses materiais antigos sobreviveram e foram traduzidos para a língua cópita. Era uma língua que foi derivada do antigo. Lá no Egito nós temos os hieroglifos, depois tem o demótico, que não é o demótico grego, mas é o demótico do Egito. E, finalmente, na sequência, vai surgir no começo do século I, já existe a língua cópita. E o cristianismo no Egito vai se utilizar dessa língua. Então, a partir do século III DC, os ensinamentos cristãos, seja do canônico, seja gnóstico, foram traduzidos para a língua cópita. E esse material foram reunidos em 13 volumes, códices, 13 volumes com capa, uma fita amarrando para não abrir, no formato de livro. Não era manuscrito, como é os manuscritos do Mar Morto, que é pergaminho, que era tudo enrolado, diferente. O Egito já era mais avançado nesse processo. Então, já estava no formato de livros e os códices são 13 volumes com 3, 4 livros em cada volume. Então, num dos volumes está o apócrifo de Tiago. E ainda tem, do Tiago, 2 apocalipses. Então, havia a epístola, que já existia. Agora, então, em 1945, foi encontrado o apócrifo de Tiago.
junto com outros apócrifos. Tem o apócrifo de Paulo, tem o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho de Maria Madalena, tem o Evangelho de Filipe, muitos textos do cristianismo antigo, dos gnósticos cristãos. Então, nesta coletânea, que hoje se chama Biblioteca de Nag Hammadi, ou Hammadi, é o nome da região, e como era uma coletânea de livros, então chamaram de biblioteca. Uma Biblioteca de Nag Hammadi, que recebeu muitos estudos, foi traduzida em 1977. Estou olhando aqui onde é que ela está. Vou pegar aqui. Houve muitas traduções, até que primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, até que no começo do século XXI foi feita uma nova edição, uma revisão, Nag Hammadi Escrituras, as Escrituras de Nag Hammadi, editado por Mervyn Meyer. Uma excelente edição, 2005, 2007. Então, houve algumas edições, cada uma mirando a outra, e publicaram todos os textos. Ao contrário dos manuscritos do Mar Morto, que até hoje publicaram alguma coisa, mas não foi publicado muita coisa, não foi publicado tudo, tem coisas boas, mas nem tudo foi publicado. Então, Biblioteca de Nag Hammadi, 1945, contém o Apócrifo de Tiago, que contém 2 Apocalipses de Tiago. Aí, esse pessoal que traduziu foi um pessoal não preso nas igrejas, não preso nas coisas teológicas. Foi por convite. O governo do Egito, o Ministério da Cultura do Egito, chamou um estudioso americano chamado James Robson, da Universidade da Califórnia, para ele coordenar uma equipe de estudiosos, de tradutores, de revisores, para fazer uma edição completa. E foram trabalhando, e foram publicando, e assim foi indo. Nessa equipe fez parte uma professora de Harvard, Elaine Pagels, que tem um livro interessante, vou mostrar ele aqui em português, Os Evangelhos Gnósticos, Elaine Pagels, que ela fala da descoberta, da importância desse material. Ela tem vários livros, mas esse livro aqui, ela dá um apanhado geral, e nos Estados Unidos virou um best-seller. Os Evangelhos Gnósticos de Elaine Pagels, é o que foi uma coisa. Então, o público, a partir de 1950, os livros demoraram um pouco para começar. Então, foram surgindo os textos, as traduções, e aí houve uma revisão. A Elaine diz assim, ó, a história oficial contava a versão dos vencedores, não dos perseguidos, não dos que foram queimados nas inquisições, não dos dizimados, não naqueles que foram condenados, mas a natureza devolveu por essas descobertas por acaso, todas elas meio por acaso, devolveu esse material lá do começo do período cristão, pré-cristão e logo do começo. Então, a partir dessa descoberta, a partir do Bruce Codex, a partir da Episofia, a partir da Biblioteca Nag Hammadi, incluindo nesse processo os manuscritos do Mar Morto e outras descobertas que foram feitas. No final do século XX, mais uma coletânea de livros importantes do profeta Mani, que também é gnosticismo. O gnosticismo maniqueu, o famoso Mani do século III, foi encontrado no Egito, inclusive o livro mais importante ligado a Mani foi encontrado, foi traduzido, está publicado. Tudo isso, então, é o caldo da cultura. Demorei um pouco, mas para quem não está acostumado com esse assunto, tem que entender que as coisas têm lugar certo. Então, o Apócrifo de Tiago é um texto provavelmente lá desse tempo antigo, assim como o de João. O de João tem algumas edições, inclusive tem uma que participa. A Gnose de João, o Apócrifo de João, aqui, Hinos de João e o Essênio Gnóstico de João. O Essênio Gnóstico de João. Na biblioteca havia esse material, então a Gnose de João nós fizemos uma boa edição, traduzido, revisado, corrigido. E a meta da editora Garbalux, e minha, inclusive, agora saiu a Gnoses e Apocalipse de Tiago. É um livro bem recente, onde está o Apócrifo, os 2 Apocalipses, uma excelente introdução longa, os textos, tradução dos textos, comentário aos textos. E nós pretendemos fazer também do Tiago, da Madalena, olha, Valentiniano, a Gnose do Paulo, fazer um tipo de uma pequena coletânea com esses materiais, mas
introduzindo adequadamente, dando o contexto histórico, fazendo os estudos mais modernos, tirando essa versão só dos críticos que destruíram o gnosticismo e mostrando a outra visão, que é o que a Helena Pagels diz. Agora nós podemos ter contato. Você pode ler e ver se o Evangelho de Tomé tem alguma coisa pecaminosa, feia. É um texto simples, são sentenças bonitas, reflexivas, filosóficas, e houve, na Idade Média, quem morreu por ter uma cópia na sua casa. Houve quem foi queimado, grupos foram destruídos porque conheciam o Evangelho de Tomé, ou o Evangelho de João, ou alguma coisa do Tiago. Então, a partir dessas descobertas, quem é investigador, quem estuda, quem lê outras línguas, mesmo em português, hoje já temos boas coisas, então nós temos acesso e podemos formar uma opinião, podemos escolher o que pensar, podemos decidir com a nossa mente reflexiva se é bom, se é ruim, se é interessante, se não é. Por exemplo, o Apócrifo de João, ele começa falando de filosofia grega. Ele faz um apanhado dos pré-socráticos. Quem conhece, eu fui professor de filosofia grega, quem conhece o pensamento pré-socrático está vendo Parmênides, Heráclito, ele está citando, sem dar o nome. Ele faz um apanhado, ele usa o termo mônada do Pitágoras. Está lá no Apócrifo de João. O um primordial, o um sem segundo, a metafísica cosmogônica, e depois ele vai entrando no gnosticismo. Bom, isso é o João. Então, o que é o Tiago? Tiago, o filho de José, que viveu com João Batista, que conviveu com Jesus, fez parte desse primeiro grupo dentro dos essênios. Aí Jesus sai dos essênios, abandona os essênios, onde ele estava vivendo, e vai viver novamente na Galileia. Jesus nasceu na Galileia, ele é da Galileia. Então, ele vai e volta para a Galileia, e alguns dos discípulos, como o João, como o Tiago, como o Tomé, mais 2 ou 3, acompanham Jesus, se organizam na Galileia, perto do mar da Galileia, que é um lago, e lá, nesse momento, entra no grupo a Madalena, a Marta e outras pessoas que viviam na Galileia, e vai ser formada a escola do mestre, do hierofante, do instrutor, do guru, no sentido indiano da palavra, do grande mestre Jeshu, ou Jesus. Jesus cria uma escola na Galileia. Não tem nada a ver com igreja. No final do século I, que é o tempo que ele está vivendo, não tem igreja nenhuma. No começo do século I DC, onde os discípulos mais velhos talvez ainda viveram, não tem igreja nenhuma. A igreja é um pouco posterior, e é romana, não é da Galileia, não é dos gnósticos, não é dos essênios, é um grupo romano, que, para dominar a região, criou um grupo de poder religioso. Então, na Galileia, houve a escola de Jesus. Os autores cristãos do século XIII chamaram esse grupo de Ofitas, a serpente da sabedoria, mas não no mau sentido, não é nada a ver com Kundalini, no sentido da sabedoria profunda. Então, eles são nazarenos, os judeus chamam eles de nazarenos. Depois eles foram chamados de gnósticos, depois eles foram chamados de ofitas, ou naacenos. Naa, 2 As e 2 S. Naacenos. Então, este grupo é a original escola de Jesus, aonde Tiago fazia parte. Bom, por que surgiu, então, esses textos apócrifos? Por que surgiu esses evangelhos? Jesus ensinava esse pequeno grupo e tinha instruções reservadas e instruções abertas, como qualquer escola de mistérios. Mistérios básicos e gerais abertos, mistérios menores e mistérios maiores. Nesse grupo, nesse núcleo, tinha ensinamentos privados, orais. E isso é o que significa em grego apócrifo. Reservado, secreto. Um ensinamento apócrifo é apenas o quê? Reservado, privado, secreto. Não é falso e não é espúrio. É privado, reservado. Seja em grego, seja em latim, é o que a palavra significa. Então, os ensinamentos apócrifos eram instruções reservadas. Na Bíblia canônica, Jesus diz: as multidões eu falo em parábolas. Nunca houve multidões ouvindo Jesus, nem tinha multidões lá naquele tempo. Tinha pequenas vilas com um grupinho de pessoas, a maioria trabalhando, sobrevivendo, cuidando da sua vida, e uns pouquinhos ouvindo Jesus de quando em quando, em algum lugar mais específico. Mas assim que era dito. Ao público, parábolas.
Mas a vós, meus discípulos, eu revelo ou revelarei os mistérios do reino dos céus. Mas aonde está na Bíblia canônica esses ensinamentos dos mistérios? Aonde está esse ensinamento mais profundo? Em lugar nenhum. Os que fizeram a Bíblia canônica tiraram, proibiram, cortaram todo esse material que é chamado então de herético ou de gnosticismo e colocaram aquilo que acharam mais palatável, mexendo, acrescentando, adulterando um pouco, mudando, modificando, e nem sempre as coisas são como eram no passado. Isso é a Bíblia canônica. Mas esse outro material foi escondido, foi proibido, foi isso, foi aquilo, mas muitos guardaram, esses monges do Egito guardaram, depois houve um decreto de um rei, de um imperador romano, junto com uma igreja romana, de proibir esses materiais, aí eles guardaram mais, guardaram em vasos, em potes. Bom, o resumo da história. Então, o apócrifo de Tiago, assim como o João, é um texto desse ambiente. Agora eu vou ao texto. Eu fiz um pequeno apanhado aqui. O texto é um tamanho médio, então, para o que ter uma noção, depois, se achar interessante, quiser ler inteiro, aí está disponível, editora Garbalux, Agnose, Apocalipse de Tiago, mas o importante em si é o conteúdo. No livro está na íntegra, Alberto, é isso? Na íntegra, uma boa introdução, comentários, tanto o Apócrifo como os Apocalipse. Tá bom. O Tiago, que eu estou falando, então, o Tiago maior, o filho de José, o irmão do... O Tiago, irmão do famoso José de Arimateia, está ligado à tradição do Santo Graal, e aí vem toda uma outra história. Ele começa dizendo, o texto é assim, Tiago escreve para Cerinto. Cerinto é o nome de um outro personagem que a história religiosa também chama de herético. Cerinto provavelmente vivia no Egito. Então, Tiago está mandando para o seu amigo judeu-cristão, porque nós temos só judaísmo. No primeiro momento ligado a Jesus, tem os judeus que ouviram Jesus, tem os judeus e não judeus que acompanharam Jesus. Então, aí, para facilitar, são chamados de judeus e cristãos. E só depois é que virá cristianismo como religião. Nós temos um período intermediário. Então, Cerinto era um estudioso da Cabala, da tradição dos profetas, vivia entre os judeus que estavam no Egito. Então, para ele, Tiago está mandando o texto, e Tiago diz, para facilitar para você, eu escrevi em caracteres hebraicos. Porque muitos dos textos do gnosticismo cristão é em grego. Às vezes eles usavam aramaico também, porque a maioria deles são da Galileia. E a língua da Galileia era o aramaico, que é derivada do caldeu. Caldeia, aramaico na Galileia. Mas algumas vezes eles usam o grego. Então agora o Tiago está dizendo que escreveu em hebraico para o Cerinto. Que a paz vertida de paz esteja contigo. O amor do amor, a graça da graça, a fé da fé, a vida da vida. Só que essa segunda palavra, a segunda vida maiúsculo, o segundo amor maiúsculo. A paz universal, o amor universal, a graça divina. E a palavra fé, que não tem nada a ver com crença. A palavra grega pistis. Pistis, que vai dar pistis Sofia. Que é convicção, que é clareza, que é certeza, uma convicção intuitiva, uma convicção da mente profunda. Isso é completamente diferente de uma simples crença. Hoje eu acredito, amanhã eu desacredito, hoje eu penso uma coisa, amanhã eu abandono minha crença. Pistis, ou fé, é algo mais profundo, que vem da intuição, inclusive. Então, a paz da paz, o amor do amor, a graça da graça, a fé da fé, a vida da vida. Você me pediu que eu enviasse o livro, aqui livro não é bem livro, o ensinamento. O livro secreto, o ensinamento secreto, revelado a mim e a Simão. Este Simão, no grupo mais interno, só tem um Simão. O Simão ligado a João Batista. O Simão ligado a Jesus. O Simão amigo do Tiago. Este Simão é o que o gnosticismo chama o mago, mas mago com M maiúsculo. O mago. A palavra magia, né, naquele tempo antigo, não tinha conotação negativa. Um mago é um sábio.
os reis magos. A magia no sentido de sabedoria. A palavra mago vem de uma raiz M-A-G, que tem a ver com a Pérsia, a tradição iraniana dos persas, do Zoroastro. E essa raiz significa sabedoria, os sábios. Então, Simão, o sábio, Simão, o filósofo, Simão, o grande pensador. Só que depois, no ensinamento canônico, aquele que foi chamado de pedra, a pedra de tropeço, segundo Jesus, que Jesus tropeçou na pedra de tropeço, essa pedra foi chamada de Pedro. E aí, por manipulações editoriais, esse Pedro foi chamado também de Simão Pedro. E substituem o Simão o Mago como se fosse o mesmo Simão Pedro. O Simão é o Simão o Mago, gnóstico. O outro era apenas Pedro, que em alguns momentos teve contato com Jesus e com o grupo. Mas era teimoso, era cabeça dura, duro como uma pedra, brigava com as mulheres, xingava a Madalena. Esse Pedro, que a Igreja Romana usou como referência, uma coisa muito curiosa, por sinal, a pedra de tropeço, segundo Jesus. Esse Pedro é a pedra angular para a construção romana de uma igreja. Mas o outro é o Simão o Mago, o sábio. Então, Tiago diz que o ensinamento foi dado a ele, Tiago, e apenas a ele e a Simão. Os discípulos, segundo o texto, estavam reunidos, os discípulos de Jesus. Isso eu esqueci de dizer. Depois da morte de Jesus. Não vou descrever morte, não vou entrar em morte, mas se eu falei que ele nasceu um pouco antes, se o Herodes o Grande morreu no ano 4, Jesus também morreu um pouco antes do 33. Talvez não foi exatamente como é descrito na tal da crucificação, talvez isso é mais simbolismo do que história. Aí eu vou ter que ler o Talmud, aí eu vou ter que ver descrições de outros contextos, eu vou ter que ver os manuscritos do Mar Morto, para entender como que Jeshua morreu. Ele foi assassinado, mas de um modo um pouco diferente, mas foi assassinado, o grupo se dispersou, mas o ensinamento não tinha terminado. Jesus, que não morreu com 33 anos, ele viveu um pouco mais, isso segundo até os da igreja, até da patrologia, até o famoso Santo Irineu, que nunca foi santo na vida, mas até o Irineu, numa discussão, diz que Jesus viveu mais de 40 anos, inclusive. Mas Jesus viveu um pouco, mas não a vida inteira. Foi assassinado, morreu, ok. Mas o grupo estava começando na Galileia. Os mistérios de Jesus estavam começando. Então, ele reaparece com a veste de luz, com a veste nirmanakaya, a veste de luz que o budismo fala, que o profeta Mani também fala, uma veste luminosa, que se revela àqueles que ouviam e viam. Nem todos ouviam, nem todos viam. Se revela a Madalena, se revela a Tiago, se revela a Simão, e complementa um pouco das instruções. Isso depois da morte. Isso, Sofia, começa assim. Jesus, 11 meses após a morte, reapareceu para o grupo e transmitiu profundos ensinamentos. Isso, Sofia, a gnose de João, a gnose de Tiago, não é parábola, não é aquele ensinamento simplesinho. Ele avança um pouco. Bom, então Tiago e Simão, o Mago, receberam essas orientações particularmente. Então é dito, Jesus falou com um deles e disse: se recolham vocês dois e deixem os outros. Os discípulos, os outros ficaram separados e apenas esses dois. Nos textos de Tomé, é dito que Tomé recebeu ou sozinho, ou, uma segunda vez, ele está junto com Matias. Só dois receberam ensinamentos. Madalena, que segundo a Bíblia canônica, viu Jesus após a morte, inclusive, ela recebeu instruções. Então, alguns dos discípulos tinham capacidades psíquicas, sutis, de ver e ouvir Jesus. Nem todos. Alguns viam e ouviam, e foram anotando as instruções dadas. E isso gerou os ensinamentos reservados depois da morte. Houve ensinamentos reservados antes da morte e houve ensinamentos reservados após a morte. Então, esses são os evangelhos apócrifos. Bom, então, Tiago diz: os discípulos estavam reunidos registrando os ensinamentos. O Senhor se manifestou com a sua veste de luz após a morte e nos chamou, e aí, então, fomos estudar, aprender aquilo que ele nos disse quando ele se aproximou de mim e de Simão. Aí, acrescentando, antes de chegar no conteúdo em si,
O Tiago ainda diz para o Cerinto, e no livro que eu publiquei tem um subtítulo, Jacob, que é o nome do Tiago, Jacob é Tiago, Cerinto e os Nazarenos e Bionitas, porque eu precisei mostrar quem eram os primeiros cristãos, nazarenos. E o Tiago e Jacob e o seu amigo Cerinto tiveram muito contato. O Tiago mandou o material para o Cerinto, e eles fizeram parte dos nazarenos, que também são chamados de bionitas, os pobres, os desapegados, os monges do deserto, os cristãos desapegados, nazarenos e bionitas. Então, Tiago, para o Cerinto, eu já havia enviado para você, 10 meses atrás, um outro livro secreto que o Salvador me revelou. Então, Tiago está mandando o apócrifo para Cerinto, diz que mandou antes mais um texto secreto para Cerinto. Por isso que no livro sobre Tiago eu fui obrigado a trabalhar também com o Cerinto. Quem é esse Cerinto? Por que o Tiago está mandando material para o Cerinto? Quem é esse personagem judeu-cristão chamado de herético pela Igreja Romana, que também teve um papel importante? Bom, agora vamos às ideias em si. Então é Jesus dialogando, é uma conversa de amigos, não tem nada demais, informal, tranquila. Aparece, isso não tem nada demais também no verdadeiro treinamento espiritual, não nas falsificações, não nas coisas mentirosas, mas quando é real, quando é verdadeiro, um grupo interno, uma escola interna, ela muitas vezes recebe uma instrução que vem do alto, assim como falou Tiago, a sabedoria que vem do alto. Isso é Tiago falando na epístola. Há uma sabedoria do mundo e há uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria profunda, uma sabedoria reveladora. Então, aconteceu um problema aqui, eu não sei se eu acabei fechando, para onde é que eu estou aqui. Você está me vendo? Estou tranquilo, pode continuar. Desculpe, eu encostei no mouse e desapareceu tudo, fechou todas as imagens do computador, deu um susto. Então, quem está nos ouvindo, saiba que foi um descuido, meu mouse é grande, está aqui ao lado, bati no mouse. Então, voltando. Então, Jesus, conversando com eles, às vezes Jesus está reclamando um pouco do Tiago, está dizendo que eles, os discípulos, se assustaram com a morte, sofreram com a morte, mas ele está vivo. E os gnósticos chamam Jesus o vivo. No livro de Tomé, no Evangelho de Tomé, os ensinamentos de Jesus o vivo. Isto é, do Jesus, espírito do Jesus, alma do Jesus, mente, não do Jesus corpo, esse foi morto. Então, Jesus meio que reclama, vocês estão aí parados, se lamentando, assumam, ensinem, viajem, transmitam, mantenham o grupo, criem um segundo grupo, se esforcem, trabalhem, não fiquem desanimados, e assim vai. E aí ele acrescenta que vocês receberam instruções, vocês receberam ensinamentos, vocês receberam orientações quando eu estava vivo. E parece que não entenderam muito, não entenderam bem. Agora estou eu aqui tentando, ensinando, transmitindo, enfatizando, e ainda vocês não estão entendendo o suficiente, entendendo especialmente que tem que agir, que tem que atuar. E ele reclama, porque se vocês não fizerem isso, outros tomarão o lugar. Outros despreparados usurparão o lugar de vocês. E aí ele diz, vós, falando para o Tiago, aqui no caso em português, vós têm sido favorecidos e receberam as instruções, receberam os meus ditos ou ensinamentos, ditos ou logia. Logia em grego também pode ter o sentido de palavras, lugar, mundo, mas também tem o sentido de dica, orientação. Sim. Então, receberam meus ensinamentos. Então, vós, Tiago, Simão e outros poucos, vocês receberam os ensinamentos antes e depois, e ensinamentos mais adequados. Vocês ouviram antes e agora, vocês ouviram, mas parece que ainda não entenderam adequadamente, não entenderam suficientemente. Vós, não quereis ser preenchidos pela sabedoria, lógico, preenchidos pela gnose da luz, pela gnose da vida, pela compreensão profunda, por Sofia. Porque gnoses, isso é um detalhe que eu não realcei antes, os gnósticos trabalhavam com gnose e Sofia.
Gnose é aquela compreensão do termo grego, Sofia, como Pitágoras, amor à sabedoria, a busca da sabedoria. Então, os gnósticos têm muito a ver com pitagorismo, com platonismo, com essa busca da verdade, da sabedoria, que Tiago fala na Epístola, a sabedoria suprema. E na tradição judaica, cabalística e gnóstica, nós temos duas sabedorias, a sabedoria suprema e a segunda sabedoria, a sabedoria Ashmot, a sabedoria do mundo, a sabedoria que tem a ver com a criação, a sabedoria mundana. Então, o Tiago se refere, Jesus se refere a essa sabedoria, gnose e sofia. A gnose dos gnósticos antigos não é despertar Kundalini, não tem nada a ver com chakra, não é casamento imperfeito, não é busca de poder, não é telepatia, não é sair do corpo, não é viagem astral. Tudo isso é baboseira de umas seitas aí do século XX que usam o nome da gnose e do gnosticismo. O gnosticismo antigo era uma postura de vida, era uma busca metafísica, era uma cosmogonia metafísica, era uma ética profunda, era uma vivência mística profunda, mas sem despertar aquilo que não deve ser mexido, chakras e kundalinis da vida. Então, a gnose é sabedoria. Então, Jesus pergunta, vocês não querem ser preenchidos pela sabedoria? Vossos corações estão embriagados. Vocês aí estão zonzos com o mundo, vocês estão consumindo o samsara, o mundo material. Vossos corações estão embriagados. Não quereis ficar sóbrios? Lembrai-vos que vocês ouviram o Filho do Homem, não apenas Jesus em si, mas aquele Jesus sábio, aquele Jesus mais profundo. Aí eu quero ler aqui, eu estou pegando o livro, eu quero ler um parágrafo, onde eu tento comentar um pouco sobre isso, e aqui está um pouquinho melhor. É meu o texto, mas eu vou ler a mim mesmo. Jesus exorta os dois discípulos a ficarem sóbrios, a ficarem despertos. Eles deveriam lembrar que viram e ouviram Jesus, o Filho do Homem. Mas isso traria uma certa responsabilidade a eles. Se eles fossem curados do poder do mundo, o poder do mundo material que gera doença, que gera ignorância. Se fossem curados do poder do mundo, que obscurece a percepção da verdade e gera ignorância, aí eles poderiam ser preenchidos com a gnose da luz, com a sabedoria universal. E se fossem preenchidos com a sabedoria, poderiam ter acesso ao reino. E assim seriam preenchidos com o espírito, com o pneuma, o espírito primordial, o logos, o fogo divino do Heráclito, o fogo logos do Heráclito, o pneuma, o oceano, o infinito preenchendo eles. Então, para ser preenchido, você tem que retirar a ignorância, você tem que evitar a influência da materialidade mundana e você tem que ser preenchido. Então, Jesus pergunta, vocês não querem ser preenchidos? Vocês não querem ser iniciados na sabedoria? Vocês não querem receber fluxo maior da luz, da sabedoria, da gnose, Sofia? Eu vos curei do mundo, ou tentei curar vocês da influência do mundo, para que pudessem reinar. Bem-aventurados aqueles que não ficaram doentes, mas não doentes no sentido comum de doença, doentes pela mundanidade, doentes pelas ambições mundanas, doentes pelos desejos e posses. Eu tentei curar vocês desta doença que o mundo gera. Sede preenchidos, não deixeis espaços vazios na alma, no coração. Aqueles que são deficientes não serão salvos. Não é deficientes físicos, por favor. Deficientes em sabedoria. Deficientes em verdade. Aqueles que são deficientes não serão salvos. O Jesus gnóstico, o Jesus amigo dos gnósticos, o Jesus dos evangelhos gnósticos, ele era bom, bondoso e amoroso, mas duro, exigente, como o mestre da retidão dos essênios também era. Ele queria profundidade, ele queria respeito à vida universal, ele queria vivência plena. Se vocês ficarem aí com pouca compreensão, com pouca sabedoria, não vai adiantar muito. Estai plenos de espírito, estai plenos de pneuma. É o espírito que vos protege. Corpo, alma e espírito, que Paulo depois vai repetir nas suas cartas aos Coríntios. Nós temos um corpo, nós temos a mente, psique, a alma,
mas existe a vida da alma, a luz da alma, o espírito primordial, universal, o Logos, a vida primordial, o Logos. Então, o espírito, com a luz do Logos, vos protege. E vocês não podem ter medo, nem da morte, nem de coisa nenhuma. Ninguém se salvará se ficar temendo a morte. Tem que ousar, tem que ir à vida. Eu morri, me mataram, mas eu estou vivo e vou voltar para um corpo logo, logo. Eu não disse isso, mas eu estou acrescentando. Antes, eu falava por parábolas, como eu disse há pouco. Vocês não me entenderam. Então, procure, por favor, entender agora. Logo, logo eu vou me retirar. Vocês ficarão por conta própria. Aí, na sequência, às vezes, a gente percebe que o apócrifo de Tiago, assim como outros textos gnósticos, ele não está na tradução cópita, ele não está perfeitamente igual como ele era no original. Às vezes falta um pedacinho, às vezes tem uma pequena quebra. E, nesse caso, falta um pedacinho e muda o assunto. Então, a gente vê que, de quando em quando, falta algum parágrafo, alguma página foi perdida. Mas o que sobrou tem bastante coisa. Aí, depois, ele vai falar, entre outras coisas, dos hipócritas. Os mal intencionados. As más intenções geram a hipocrisia. E a hipocrisia está muito longe da verdade. Portanto, se afastem da hipocrisia. É dito que os discípulos deveriam se esforçar por compreender o que foi revelado e avançar na jornada em direção ao reino dos céus, ao reino da luz. Mas deveriam, como eu disse, se afastar da hipocrisia. Hipocrisia e verdade não combinam. Deveriam aproveitar os frutos da tamareira, os frutos bons, os frutos positivos, o ensinamento correto, e eles deveriam se apressar em direção ao Logos. Assim no texto. Em direção ao Logos. Na versão antiga do Antigo Testamento, o termo é palavra, com P maiúsculo. Então, no judaísmo, eles usam palavra. Mal traduzido por Jerônimo, na Bíblia canônica do século IV, V, Jerônimo, que não entendia nada do que estava traduzindo. Ele próprio, não, ele diz. Eu estou rindo porque ele diz. Ele manda uma carta para um bispo, está publicado em português, a editora Loyola, tem um livro aí comum, antigo, sobre o Jerônimo, tem as cartas de Jerônimo, e ele diz, o bispo que mandou ele por Oriente Médio, eles não tinham o Evangelho de Mateus antigo. O Jerônimo foi atrás, conseguiu uma cópia lá, emprestada no Oriente Médio, infelizmente emprestaram para ele. E aí ele vai fazer a tradução para o latim. Ele diz que não está entendendo, tem muitas palavras cifradas, tem palavras complicadas, tem termos simbólicos, e que ele tomou a liberdade de simplificar e cortar algumas partes. Isso ele diz, quando ele não está entendendo. Bom, então, era preciso entender. Então, Jesus queria que os discípulos entendessem melhor. E o termo logos é um, que era a palavra. Mas o João, no Evangelho de João, quando a versão é grega ou é uma versão antiga, quarto Evangelho, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Theos. E o Logos era idêntico a Theos. O Logos vivia dentro do universo primordial, não o universo material ainda. O Logos é o primeiro momento, é o momento da divisão entre o imanifestado e o manifestado. O Logos gera a manifestação e a luz do mundo. Mas o Logos, antes de gerar a luz do mundo, ele é a própria luz do mundo, o Logos é idêntico ao um primordial universal, que é o Theos. Esse Logos é o mesmo Logos do Heráclito, o filósofo pré-socrático, o fogo Logos universal, o fogo divino, o fogo do Heráclito, o Logos do João, e é o Logos que vai aparecer aqui. Apressai-vos em direção a esse Logos interior. E, na sequência, o texto fala que o Logos é como uma semente que deve crescer, que deve despertar, que deve germinar dentro de nós. Há uma semente interna, há uma semente em cada um, há uma semente da vida universal, que lá na velha Índia era o Atman. Nos gregos, era o Logos. No Antigo Testamento, a palavra, mas com P maiúsculo. Tem Bíblias de hoje em dia que está a palavra com P minúsculo. Não está Logos, não está a palavra com P maiúsculo, tem uma palavrinha lá, a palavra. Aí, pobre do leitor desinformado, que não pratica hermenêutica, que não conhece exegese, que não estudou filosofia, que não conhece gnosticismo, e esses são 98% de todos.
Não conhece filosofia antiga, não conhece filosofia grega, não conhece manuscrito do Mar Morto, não conhece gnosticismo, não trabalhou, não sabe praticar hermenêutica, o que acontece? Pega na letra, e a letra a mata. O espírito vivifica, já disse Paulo. Então é preciso entender o simbolismo ou o significado original dos termos para praticar uma hermenêutica. Então, é dito, escutai o Logos, compreendei a gnosis, amai a vida. Vida com V maiúsculo. A vida divina, a vida universal. E o Logos é uma semente, é um grão, é como um grão, a semente de um grão de trigo que vai brotar. E você aí receberá a grande luz. E você poderá perceber o reino dos céus. O reino dos céus deve ser recebido através da sabedoria, através da gnose sofia, através da sabedoria do alto que se revela na caverna do coração. Essa é a grande luz. No entanto, estão deturpando. Jesus está reclamando no tempo dele. Ó miseráveis. Olha o termo é este. Em todas as traduções, alemã, inglês, francês, ó miseráveis, ó hipócritas da verdade, ó transgressores do espírito, aqueles que deturpam o ensinamento, mexem no ensinamento, levam para outros caminhos, e hoje em dia esses falsos gnosticismos que tem aqui no Brasil, inclusive, deturpando. Sofia diz que quem deturpa os ensinamentos, transforma o ensinamento em coisa equivocada, está indo para os mundos subterrâneos e vai ser muito castigado, entre aspas, após a morte. Bom, Jesus diz tudo isso e diz, vocês precisam se aproximar do Logos, se aproximar da verdade, receber a sabedoria, se receber Sofia, buscar o reino da luz, acolher Sofia no interior. O Logos tem 3 aspectos. O primeiro é pistes, o segundo é amor, o terceiro são as obras. Parece Paulo aqui, mas é Tiago. Pistes, amor e obras. E a partir disso provém a vida com V maiúsculo, a vida divina, a vida primordial. Aí ele diz tudo isso, depois ele faz uma pausa e diz assim, a vida é vossa. Escolham. Escolham o que vocês vão fazer ou não, o que vocês querem fazer ou não, se vão buscar a profundidade interior ou não, se vão ficar acomodados ou não, se vão acolher Sofia ou não. E ainda acrescenta, malditos de vós, que necessitai de um intercessor, que ficam esperando um tutor aí que leve na mãozinha, que leve para o céu, que leve para o alto. Maldito de vós que fica esperando por isso. Bem-aventurados os que ganharam por si mesmo a graça, que receberam a bênção, graça no sentido de bênção, que receberam, que foram abençoados, mas por si mesmo. Isso é gnosticismo, isso é gnose. Isso é gnose. Os gnósticos são aqueles que buscam a gnose ou a verdade, por quê? Por conta própria, por si mesmo. Não ficar esperando, já estou quase no fim. Não ficar esperando, buscai por si mesmo. Não fique esperando. Olha a outra frase. Por acaso pensais que o Pai, com P maiúsculo, Pai Celeste, por acaso pensais que o Pai é amiguinho de vocês? Ou que ele obedece às suas orações? Olha, estou gostando. Estou gostando. Puxão de orelha nos discípulos e nos cristãos de hoje em dia. Fica pedindo, fica esperando, continua ignorante, continua sem virtudes. Claro que não todos, eu estou falando assim de alguns. Continua querendo ser ajudado, mas não faz muito esforço, não busca a realidade, a verdade, não transforma a vida, não pratica uma boa meditação, não estuda com profundidade, fica aí apenas querendo ser ajudado, quando o sapato aperta e pede ajuda divina, quando o sapato não aperta, esquece de Deus e da luz do céu, e assim vai. Então, não fique esperando, não fique pedindo uma ajuda, um intercessor, ou simplesmente fazendo oração. A vida é vossa, hajam. Precisa de uma alma desperta. E a alma não se salva se estiver distante do espírito. A alma está aprisionada no corpo, isso também Paulo repete. Mas a alma precisa se conectar com o espírito. A alma não se salva distante do espírito. Eu vos digo, conheçam a si mesmos. Isso tem muito no Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé tem passagens muito semelhantes ao Sócrates, o Sócrates platônico.
Bem-aventurados aqueles que conheceram a si mesmos. Bem-aventurados os que irão ascender em direção ao Pai. Mas é uma ascensão interior, não é ascensão do mundo exterior. Que mergulharam em direção ao Pai. E aí vem o famoso Pai Nosso, do Sermão da Montanha, em Mateus. Pai Nosso, que estás nos céus interiores, nos mundos espirituais. Pai Nosso, que estás, ou estais, nos, é plural, nos céus, nos eons, nos mundos, nos vários níveis da espiritualidade. Buscai o Pai que está em vós. Bem-aventurados os que fazem isso. Não permitais que o reino dos céus se torne um deserto para vós, seja só uma palavra, só uma frase. Através de pistes e da gnose, através de pistes da convicção e da sabedoria, vocês poderão receber a vida maior. Recebam a vida busca vocês. E depois disto e mais um pouco, porque eu não botei tudo, é só umas manchetes gerais. Depois dele falar um pouco disso, aí ele diz: isto é tudo que eu tenho que vos dizer neste momento. Ele conversou com Tiago e Simão. No outro momento, ele conversa com Tomé e Mateus. No outro momento, ele conversa com a Madalena. No outro momento, ele conversa com algum outro. E esses textos reunidos, essas anotações, não são os evangelhos canônicos. Sim. São os evangelhos gnósticos, os apócrifos gnósticos. É claro que também vai surgir no século IV, século V, algumas falsificações baratas, vagabundas, que um conteúdo muito superficial. A própria igreja escreveu textos falsos para criticar, para mostrar que tudo que era apócrifo era falso. Fizeram uns textos assim extremamente fraquinhos, que existem umas edições, inclusive em português. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do João, do Tiago, da Epístola de Sofia, do Apocalipse de Paulo, da oração de Paulo, que está em Nag Hammadi. São mais de 40 textos em Nag Hammadi, então tem muita coisa importante. Então, isso é o que eu tinha para dizer, como eu também. Vou me afastar, uma carruagem, aqui uma linguagem judaica, a carruagem celeste está me arrebatando e vai me levar. Essa é uma linguagem de Ezequiel, essa é uma linguagem da mística judaica, as carruagens, a famosa Ekalot, a mística judaica pré-cristã, usa muito a linguagem das carruagens e os céus, os reinos, os palácios celestiais, onde a alma é levada em uma carruagem para os céus. Eu estou e vou ser levado por uma carruagem. Eu vou me desnudar para me vestir. Deixarei o que é material e vou me vestir e revestir da veste de luz. E aí, então, se afasta, ficam apenas os dois. Tiago acrescenta: ele foi embora. Eu e Simão demos graças e elevamos nossos corações aos céus. Os demais discípulos estavam distantes da gente. Nós fomos em direção a eles, eles nos olharam, talvez um pouquinho de ciúmes humano, e nos perguntaram: o que ouviram do mestre? Vocês dois podem nos falar o que vocês ouviram? Aí eles deram uma... Isso não aparece no texto, mas dá a entender que eles vão dar uma ideia do que ouviram, mas não falaram tudo. Alguma coisa era privada até para o grupo dos discípulos diretos. Então, Jesus escolhia o Tiago, escolhia o Tomé, escolhia Simão Mago, escolhia a Madalena para alguns assuntos mais técnicos, mais profundos, mais filosóficos, e alguma coisa mediana ele falava para aquele pequeno grupo dos discípulos. E lá, na vida, ele usou parábolas para falar do mundo exterior. Era isso. Maravilhoso, maravilhoso. Me diz uma coisa, no seu livro, no livro que você publicou, está o Evangelho de Tiago, apócrifo, está na íntegra ou trechos? Não, o apócrifo está na íntegra. Na íntegra, tá. O Apocalipse, são dois Apocalipses. Sim. O primeiro Apocalipse está na íntegra. O segundo, ele tem pequenos furos, aí não fui eu o culpado, claro, do texto original. Você explicou, faltou. Mas tem um pequeno enxerto que eu não acrescentei, um enxerto onde fala do martírio, do Tiago, tal, que isso é declaradamente um enxerto muito posterior. Então, ele está com 80, 90% do segundo Apocalipse, só essa partezinha final, mas eu digo e comento o porquê que essa parte. Porque o Tiago,
quando Jesus foi assassinado e alguns dos discípulos foram presos, próximos a Jerusalém, depois eles conseguiram fugir da prisão. Sim. Isso nunca é falado, por sinal. Não. 4, 5 dos discípulos foram presos, eles conseguiram. Jesus estava com um pequeno grupo quando foi atacado, foi apedrejado, foi amarrado em árvore, foi crucificado, entre aspas, surgiu uma morte violentíssima, talvez igual ou pior àquela oficial da simbologia, ok? Alguns foram presos, depois eles escaparam, e a situação ficou muito complicada. Jesus morto. A família de Jesus com problema. Alguns dos discípulos perseguidos. Arimateia, que era mais velho e já viajava antes junto com o pai José, andaram por vários lugares, eles se juntaram e foram de barco para Alexandria. Se recolheram, não ficaram nenhum. Sim. Mas aí os canônicos inventaram que o Tiago ficou em Jerusalém, que foi o primeiro bispo de Jerusalém, mas isso no livro chama a atenção que é uma falsificação assim ridícula, de tão ridícula que ela é. Não, é século I AC, começo do século I DC, não, bispo é só do século II. Imagina um essênio, gnóstico, vai virar bispo. E Jesus teria consagrado Tiago como bispo. Mas isso é uma lamentável falsificação posterior. Então, no livro, tem o texto apócrifo, tem sobre o Tiago, sobre os Cerintos, sobre os Nazarenos, e aí também 3 capítulos bem interessantes sobre a epístola. Num eu mostro a relação com o estoicismo, com a Torá, no outro eu mostro coisas que não é o normal. Muito bom. Você tem todo o gabarito para ter escrito isso. Né? Olha, foi uma surpresa também, porque a gente nunca sabe, né? O que será o Apocalipse de Tiago, né? Do gnóstico. Então a gente olha, bacana, aprendi muito. Alberto, até uma próxima oportunidade aí. Pois é, foi só uma leve introdução, porque o livro é muito leve, foi maravilhosa. E o texto tem muita coisa que aqui. Eu acredito que sim, está aí a indicação. Está aí a indicação de uma boa leitura. É um material que eu estudo há 30, 40 anos, mas cada vez que a gente pega tem mais alguma coisa. Então, quem nos ouviu, quem está ouvindo, quem vai ouvir, reflitam um pouco. E é apenas uma versão, é a minha opinião. A minha opinião, minha opinião é apenas opinião, não é aletheia. Faz alguns anos que investigo, que estudo, que pesquiso, mas a gente não tem verdade final. A gente tem apenas apontamentos que conduzem na jornada, né, na busca. Muito bom, muito bom. Te agradeço mais uma vez, Alberto. Fraterno abraço. Ok. Tchau a todos. Gente, que aula, né? Puxa vida. Puxa, que aula. O homem que está estudando isso há 40 anos e, na prática, esteve nos locais, em muitos locais, exerceu a profissão de filósofo, quer dizer, ninguém exerce uma profissão, uma licenciatura sem estudar. Então, ele tem estudos, já vira a biblioteca atrás dele, deve ser parcial. Mas é isso aí, gente. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.